Capítulo 13. Conceitos de aprendizado de máquina. A nossa agenda cobre conceitos de aprendizado de máquina, conceituando Machine Learning, aplicações práticas de aprendizado de máquina, algoritmos utilizados em aprendizado de máquina, conceituando redes neurais, plataformas de desenvolvimento e preocupações com aprendizado de máquina e inteligência artificial. Conceitos de Machine Learning. Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é uma área da ciência da computação que vem se tornando popular, considerando o baixo custo do hardware, processamento, tecnologia de nuvem, armazenamento e o crescente volume de dados gerados por Big Data. Aplicações de Machine Learning vêm crescendo em várias áreas de atividades humanas, como saúde, educação, entretenimento, fraudes e indústria em geral. Machine Learning e Big Data se completam, com grandes volumes de dados sendo utilizados para treinar ou educar uma determinada aplicação que vai ao longo do tempo aprendendo. Ainda, conceitos de Machine Learning. Data Science é a prática de coletar, organizar e otimizar dados complexos, descobrindo relações e anomalias entre variáveis e desenvolvendo aplicações que transformam dados em informações valiosas, chamadas de insights. Cientistas de dados coletam, processam, limpam e verificam a integridade dos dados, utilizando habilidades de engenharia computacional, estatística e matemática para construir modelos, como prever o comportamento do consumidor ou identificar segmentos de clientes. Esses modelos podem ser implementados utilizando os algoritmos de Machine Learning, e por essa razão, Machine Learning se tornou importante para Big Data. Algoritmos. Algoritmo é uma sequência lógica de instruções ou passos que devem ser seguidos para resolver um determinado problema. O termo pode ser utilizado para se referir a um programa de computador ou mesmo aplicativo. Algoritmos descrevem a lógica humana para resolver um problema em diferentes etapas e podem ser transcritos e codificados em linguagens de programação, traduzindo esses passos em instruções para o meio digital para ser interpretado e executado por um computador. Algoritmos de Machine Learning são complexos, empregando modelos estatísticos e matemáticos aplicados a processos computacionais desenvolvidos com a finalidade de identificar padrões e aplicá-los na solução de problemas. Seres humanos são muito bons para identificar padrões. Qualquer um pode distinguir um tigre de uma zebra, apesar de ambos serem listrados. Computadores são péssimos para identificar padrões, mas são rápidos e precisos para lidar com grandes volumes de dados. Modelos analíticos. Machine Learning é o campo de estudo que se concentra nos sistemas de computador que aprendem com os dados, por reconhecimento de padrões. Estamos passando a ensinar os computadores a lidarem com padrões, passando a eles esta qualidade humana tão invejada. Para isto, utilizamos modelos analíticos, chamados de algoritmos de Machine Learning, que permite ao computador por si só ir aprendendo com os dados, sendo antes treinado a partir deles, para obter a capacidade de manipular processos e tomar decisões sem interferência humana. Modelos analíticos. Por exemplo, um modelo poderia aprender a reconhecer a imagem de um gato, sendo apresentado a ele milhares de imagens e vídeos de boa qualidade desses animais. Pelo fato dos modelos aprenderem com os dados, eles podem ser utilizados para descobrir padrões e tendências ocultas nos mesmos, muitas vezes não identificados pelos humanos, levando a resolver um problema específico. Machine Learning se concentra no estudo e construção de modelos que podem aprender com os dados, sem serem explicitamente programados. Assim sendo, Machine Learning é um campo interdisciplinar que combina diferentes áreas como matemática, estatística, ciência da computação, inteligência artificial e conhecimento de domínio da área aplicada ao problema. O desenvolvimento de modelos analíticos é uma das atividades mais importantes de um cientista de dados, assim como também a sua validação e aplicação prática. Algumas definições de Machine Learning ou aprendizado de máquina. Machine Learning é a habilidade das máquinas aprenderem por elas próprias a partir dos dados. Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos, empregando algoritmos que aprendem interativamente a partir dos dados. Machine Learning refere-se à prática de treinar computadores via algoritmos para reconhecer padrões e inferir previsões, emulando uma habilidade semelhante à humana de aprender com a experiência. Algumas aplicações práticas de Machine Learning. Veículos autônomos sem motoristas, sistemas de recomendações como Netflix e Amazon, detecção de fraudes utilizadas no setor financeiro,
filtragem de spams utilizados pelos provedores como Gmail e Hotmail, reconhecimento de imagens tais como as utilizadas pelo Facebook, Google Fotos e Apple Fotos, orientações de trânsito como as do Waze para indicar o melhor caminho, prever riscos de saúde e diagnósticos para tratamento médico, como os realizados pelo sistema Watson da IBM, geração automática de legendas descritivas para vídeos ou filmes, identificando pessoas, objetos e ações, combate a malware, códigos maliciosos que se instalam nos computadores, chatbots, assistentes virtuais que atuam em atendimento, utilizando reconhecimento de voz. Algoritmos utilizados em Machine Learning. Existem diferentes tipos de algoritmos utilizados em Machine Learning e os quatro principais são classificação, regressão, agrupamentos e associação. Algoritmos de classificação. O objetivo aqui é classificar uma categoria de dados de entrada. Por exemplo, podemos classificar se um pedido de empréstimo tem risco alto, médio ou baixo. Classificar o tipo de like do Facebook, classificar se o tumor é benigno ou maligno, classificar se o sexo é masculino ou feminino, classificar se o dia está ensolarado, chuvoso, ventoso ou nublado, enfim, classificar se é um gato ou um cachorro. O segundo algoritmo é chamado de regressão. Na classificação, estamos interessados em categorias, enquanto que na regressão, em prever valores numéricos. Prever a provável pontuação de uma prova ou teste, prever a quantidade de chuva de uma região, prever a demanda de um produto com base no tempo, prever o quão eficaz o medicamento será para uma determinada doença, ou prever o clima baseado na estação do ano, são exemplos de algoritmos de regressão. Algoritmos de agrupamentos ou clustering. Agrupamentos ou clustering é um método de organizar itens semelhantes em grupos ou conjuntos de dados. Por exemplo, segmentação de clientes por idade, sexo, valor da compra é uma aplicação de clustering para identificar comportamentos de compras e desenvolver um marketing segmentado por interesses de cada um deles. Identificar tipos de crimes a partir de informações geográficas e relatórios policiais. Agrupar regiões do mundo por tipo, como desérticas, montanhas, planície, comparando o tipo de vegetação e animais para avaliar processos evolucionários. Agrupar tipos de doença a partir de imagens médicas para prever futuras epidemias são alguns exemplos de agrupamentos ou clustering. Algoritmos de associação. Associação ou análise de associação tem um grande apelo em identificar associações entre produtos, itens ou eventos relacionados através da criação de regras. Essas regras identificam itens ou eventos que ocorrem juntos ou que estão fortemente relacionados. Um exemplo interessante que deu origem ao chamado algoritmo de MBA, Market Basket Analysis, análise de cesta de compras, utilizado em mineração de dados, faz uso de regras de associação para identificar hábitos de compra dos clientes, fornecendo uma visão da combinação de produtos dentro das cestas de compras dos clientes. Ele funciona procurando por combinações de itens que ocorrem juntos frequentemente em transações. Por exemplo, pessoas que compram cerveja gostam de fazer churrasco, e portanto pode ser interessante colocar ao lado da cerveja o carvão, a carne, tempero, entre outros itens. Isso pode resultar em um aumento de venda desses produtos. Classificação dos métodos analíticos de Machine Learning. Costuma-se classificar os métodos analíticos, aqui conhecidos como algoritmos de machine learning, em aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Aprendizado supervisionado. Neste modelo, dizemos que os dados ou o destino dos dados estão rotulados para cada amostra que se tem para avaliação. Por exemplo, ao classificar se um tumor é benigno ou maligno, o alvo, que é o tipo de tumor, está fornecido, está rotulado para todas as amostras de dados fornecidas. O aprendizado supervisionado é usado em aplicações nas quais os dados históricos prevêem prováveis acontecimentos futuros. Por exemplo, ele pode prever a probabilidade de as transações de cartão de crédito serem fraudulentas ou qual cliente do seguro deve registrar uma reclamação. Em geral, a classificação e a regressão são abordagens supervisionadas e mais de 70% das aplicações de machine learning são baseadas em aprendizado supervisionado. Aprendizado não supervisionado. Neste caso, os dados não são rotulados e o alvo do modelo que se está prevendo é desconhecido. Por exemplo, ao segmentar clientes em diferentes grupos, as amostras de dados não estão previamente rotulados e os itens acabam agrupados baseados nas características comuns e não mais por rótulos. A tarefa de agrupar clientes é não supervisionada. Aprendizado não supervisionado funciona bem com dados transacionais. Por exemplo, ele pode identificar segmentos de clientes com atributos semelhantes para serem trabalhados em campanhas específicas de marketing. Em geral, a análise de clustering e a análise de associação são abordagens não supervisionadas.
Em resumo, temos supervisionado com rótulos, classificação e regressão. Não supervisionado, sem rótulos, clustering e associação. Conceituando redes neurais. Um dos modelos analíticos mais interessantes para machine learning utiliza uma técnica computacional chamada de redes neurais, que imita a maneira que o cérebro humano funciona e está sendo utilizada em áreas como a dos veículos autônomos, viagens espaciais e jogos para computadores. Redes neurais artificiais, RNA, são modelos computacionais que tomam por base as redes neurais biológicas associadas ao processamento paralelo do cérebro humano. Deep Learning, ou aprendizagem profunda, é uma área de rápido crescimento na pesquisa de machine learning que tem alcançado avanços no reconhecimento de voz, texto e imagens. Ela se baseia em adotar as técnicas de redes neurais, permitindo que um computador aprenda tarefas, organize informações e encontre padrões. Os tipos de aplicações são imensos, como na área de saúde, assistentes pessoais, traduções feitas por máquinas, reconhecimento de escrita, reconhecimento de imagem, drones, previsão de terremotos, detecção de câncer, finanças e energia, veículos autônomos, por exemplo. Plataformas de desenvolvimento para machine learning. Existem várias plataformas de desenvolvimento, além de bibliotecas, aplicações e kits de ferramentas. Python se tornou uma linguagem muito utilizada para esse tipo de desenvolvimento com os pacotes de scikit-learn, pandas e numpy. R também possui bibliotecas para desenvolvimento de machine learning, como Caret, para algoritmos de regressão e classificação. Preocupações com machine learning e inteligência artificial. À medida que machine learning se torna popular, se percebe que muitos processos realizados por humanos poderão vir a ser substituídos por esta tecnologia em um curto período de tempo, diminuindo os custos de investimentos em RH. Isso tem gerado preocupações para governos, sindicatos, empresas e profissionais de mercado que podem ter os seus empregos substituídos por aplicações de machine learning. Inteligência artificial, AI. O termo inteligência artificial surgiu em 1956 em uma conferência e tem feito parte de nossa imaginação desde então, através de filmes, artigos e avanços tecnológicos. O objetivo de AI era fazer com que os computadores tivessem as mesmas características da inteligência humana, e por isso chamada de artificial, não natural como a inteligência do ser humano. Por várias décadas, a AI não cumpriu as promessas, mas nos últimos anos, especialmente a partir de 2015, a AI explodiu graças às tecnologias de hardware de baixo custo, como as GPUs e as CPUs multiprocessadas, que permitem o processamento paralelo cada vez mais barato. Inteligência artificial, aprendizado de máquina e aprendizagem profunda. Os termos se confundem, mas conforme a figura ao lado, aprendizagem profunda é um subconjunto de aprendizado de máquina e este, por sua vez, de inteligência artificial. Inteligência artificial é, sem dúvida, a última fronteira, mas aprendizado de máquina e aprendizagem profunda são realidades que trazem esperança para o futuro de Big Data e ciência de dados. Encerramos aqui então o capítulo 13. Vamos em frente.